Olá, meus queridos irmãos e amigos do canal CN. Eu havia prometido aos irmãos que nós faria alguns vídeos a respeito do livro, esse livro, O Calendário da Profecia, do querido e saudoso pastor Antônio Gilberto, que eu tive o prazer de conhecê-lo e de ouvi-lo muitas vezes na EBO em Curitiba. Frequentei por 12 anos a Escola Bíblica de Curitiba e ouvi dele muitos ensinamentos maravilhosos. E fiquei muito admirado com este livro, que fala sobre o futuro, escatologia. E eu prometi aos irmãos que queremos fazer pelo menos alguns vídeos a respeito do livro. Nós vamos estar lendo o livro e nós vamos estar aqui comentando o livro, tirando ideias, lições importantes para a nossa vida espiritual. Eu já li ele inteiro, é maravilhoso porque está tudo dentro do padrão bíblico, está dentro das Escrituras Sagradas, há muitas citações de textos bíblicos. E isso encheu o meu coração de alegria, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta, no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, se Deus quiser e nos der graça, vamos estar lendo este livro e nós vamos iniciar pela sua introdução, para podermos entender depois o conteúdo do livro. Nós vamos começar aqui na página 7, sobre o que contém esse livro e o que ele pode nos ensinar, aqui baseado nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus. Então nós vamos começar assim. Escatologia bíblica é o estudo dos eventos que estão para acontecer, segundo as Escrituras. É chamado bíblica, no nosso caso, porque ela pode ser extra-bíblica. Por exemplo, o termo escatologia deriva do grego eschatos, que quer dizer último, elogia, tratado. Então, estudo de um tratado ou de um conjunto de ideias. Em resumo, escatologia é o tratado das últimas coisas. O primeiro termo, ou o primeiro elemento do termo eschatos, ele aparece em textos como Apocalipse capítulo 1, versículo 17, que diz assim: eu sou o primeiro e o último. Exemplo de um texto em que aparece o segundo elemento, que é logia, está lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Aqui a palavra coleta é tradução de logia, pelo fato de a coleta na igreja ser uma reunião ou conjuntos de muitas ofertas. Esses fatos que estão acontecendo e vão acontecer são parte do eterno plano divino através dos séculos. Esse plano é revelado nas Escrituras através de muitas passagens. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 3, versículo 11, diz assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse eterno propósito é o eterno plano de Deus. Então já disse tudo, é um plano. Diz outro texto em Isaías 46, verso 10, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse meu conselho é o seu eterno plano em andamento, como se vê nesta
referência, como eu citei, de Isaías 46:10. Vamos parar um pouquinho aqui. Ele fala sobre o plano. Vocês sabem que um construtor, para construir uma casa, ele precisa de um projeto, de um plano. E quando você pega o plano, ou a planta, o projeto na mão, se você não entender, e nós que somos leigos, às vezes, quanto ao assunto do projeto de uma casa, de uma construção de uma casa, nós ficamos olhando para aquilo e não entendemos nada. Mas quando você passa para o construtor, e ele olha, e ele começa a definir cada ponto daquele projeto, daquele plano. Pense bem, nós estamos falando sobre o plano de Deus. Então, tudo que está acontecendo é um plano de Deus. Vamos continuar a leitura. Na página 8 do livro O Calendário das Profecias, ou da Profecia. Acaso não viste o que já há muito dispus? Eu estas coisas, já desde os dias remotos e tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões as ruínas, ou melhor, a montões de ruínas da cidade, as cidades fortificadas. Está lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 25. Deus tem um plano elaborado, está claro esta referência. Este plano, ele o aciona pelo seu poder. Em escatologia bíblica, estudamos parte deste plano, principalmente as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1 e versículo de número 1. Já continuamos no próximo vídeo. Até mais!